Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse episódio da Delphi Academy. Nós seguimos falando de containers com aplicações Delphi e isto obviamente também é válido para C++ Builder. Hoje nós vamos explorar a instalação e a configuração de containers no Windows, containers, né, do Docker no Windows, ok? Então, vamos lá, essa é a nossa agenda de hoje. Compreender um pouquinho o que é o Docker para o Windows, né? O Docker, nesse caso, desktop para o Windows, né? Criar nossa primeira imagem com Windows, ou seja, um Windows rodando dentro ali uma imagem Windows dentro do Docker. E vamos finalmente criar um Dockerfile, né, que vai automatizar esse processo da criação da imagem com o PA Server já executando. E aí, obviamente, o PA Server será a ponte, né, para que você possa então fazer o deploy das aplicações diretamente do Delphi dentro de um container usando do container Windows usando o PA Server, ok? Então vamos lá. Primeiro, Docker para Windows, né? Então, um detalhe, eu vou passar aqui para esta máquina, né? Na verdade, para esse meu host, que no caso é um Mac. E aí você descobre algo já de cara bastante interessante. Então, no Docker, no último episódio, nós havíamos instalado o Docker com uma máquina virtual Linux aqui diretamente no Mac, porque o kernel do Mac é Linux, né? Então no Mac você consegue diretamente aqui no Roast executar um Docker e criar uma máquina virtual, né? Ou uma máquina, uma imagem, né? Um container Docker com Linux. Porém, quando você tenta fazer isso com uma máquina Windows, então aqui eu estou executando basicamente um Docker Run, né? Nomeando aqui a máquina como My Windows, no modo interativo e carregando uma imagem Windows Server Core. Tá? Falando em imagens, depois a gente vai explorar um pouquinho as imagens de Windows que tem disponíveis, mas o primeiro ponto é, ao tentar fazer isso, o que acontece? Ele vai dizer que o sistema operacional Windows não pode ser usado nessa plataforma, ou seja, você consegue executar no Docker o sistema operacional no mesmo kernel do sistema Roast que está em execução. Seria possível, eventualmente, criar, por exemplo, uma VM, e aí tem que ser o Windows 2016 Server, ou superior, e habilitar o Hyper-V e criar um container dentro dessa VM. Pode ser, é provável. Você vai encontrar várias discussões em fóruns, porque existem alguns conflitos, por exemplo, aqui eu utilizo o VirtualBox, do VirtualBox com o próprio Hyper-V, que é necessário para o container. Então, vai depender aí da infraestrutura que você está usando. Como a gente falou na última aula, o ideal, no último episódio, o ideal é trabalhar sempre num host direto, né? Numa máquina com o Windows instalado direto na máquina real. Né? Então, algumas constatações, né, que para o Docker Desktop no Windows rodar precisa do Microsoft Hyper-V, isso obviamente só está disponível no sistema operacional Microsoft. O próprio instalador do Docker ele vai ativar o Hyper-V se necessário. Tá? E tem um detalhe, quando o Hyper-V está ativo, o VirtualBox não funciona, então eles são mutuamente exclusivos. Tá? Nesse caso, qual foi a saída? Eu estou utilizando. Um outro detalhe é que, por exemplo, você não pode instalar o Docker em Windows Home. Tem que ser ou Professional ou Superior. Tá? Então, a saída que eu estou utilizando aqui é utilizar uma VM na Azure. Então, você tem lá no Azure um mês gratuito para testar os serviços. Então, o que a gente fez foi criar uma VM no Azure com Windows 10 Professional para fazer os testes com o Docker. Esses dois links, eles têm aqui basicamente como você starta com o Docker do Windows, basicamente baixar o instalador, executar o instalador, o resultado final é isso daqui, ó. Você tem o Docker aqui iniciado na sua bandeja e os comandos aqui do Docker, em especial o switch to Windows Container, porque o que acontece? No Docker Windows, você sim pode executar um container Linux. Então, ele vai aqui, através desse comando, se eu fizer um switch to Linux Container, eu vou reverter a máquina dele, né, a
a infraestrutura do Docker para um container Linux ou para containers Linux e ao inverso para suportar os containers Windows. Então aqui já está configurado para Windows. Né? Quando você inicia pela primeira vez, ele estará Windows, Linux, e aí você faz o switch aqui para Linux, para o Windows Containers. A partir daí você pode criar e manipular containers Windows. Então aqui o que nós temos? Né? Nós temos uma máquina virtual rodando na Amazon, tá? É um Windows 10 com 8 GB de memória, um Windows 10 Pro com 8 GB de memória. Então, o Docker foi instalado simplesmente aqui com o Next Finish e está em execução. Tá certo? Então esse é o primeiro passo. Apenas por curiosidade, ó, aqui está o console de manutenção, né, de configuração lá do Azure. Então o que a gente tem aqui? E aí eu vou chamar a atenção para um detalhe, né, que é esse daqui, ó, o tamanho da máquina. Então, nem todas as imagens de Windows disponíveis no Azure têm o Hyper-V disponível. Então, eu vou adiantar um pouquinho aqui, mas nós já voltamos na apresentação, porque isso é importante. Acho que é aqui nesse link. Aqui. As imagens, ou a série de imagens que estão disponíveis para containers, não são todas. Então você tem que observar aqui algumas nomenclaturas das imagens, né, das séries de imagens que estão disponíveis com suporte ao Hyper-V. Senão você não consegue rodar o container. Ele até instala, mas depois não executa porque a máquina não está num processador com suporte a Hyper-V. Isso depende do hardware. Então tem que observar quais são as imagens com suporte ao Hyper-V lá no Azure. Então nós criamos uma máquina aqui que tem esse suporte, tá? E aí iniciamos a máquina e estamos conectados a ela via Remote Desktop, tá? Então aqui nós estamos nessa máquina Windows. A gente vai fazer o primeiro passo, que é criar, fazer o pull, né, e criar uma imagem para depois ser carregada do Windows, de uma infraestrutura Windows. Aí vem um detalhe, né? Observe que aqui nós estamos utilizando o Windows Server Core. Por que isso é importante? Então, o que isso significa na prática, né? Vou carregar aqui um outro link. Onde é que estão? Aqui as imagens disponíveis. Aqui. Essas são as imagens de Windows disponíveis lá oficialmente no repositório do Git, do Docker. Né? Então você tem o Server Core, o Windows Base OS Mage. O Core, obviamente, é menor, né? e possui a infraestrutura básica que nós necessitamos. E aí você tem algumas outras imagens disponíveis, por exemplo, uma imagem já com IS. Então, se nós vamos, por exemplo, fazer um DataSnap para publicar nesse Docker com IS, você vai precisar dessa imagem aqui. A gente vai explorar isso nos próximos episódios. Tá? E aí vai, Core Insider, WCF, tem várias imagens aqui. Um detalhe, existe uma imagem do Windows bastante reduzida, chamada Nano Server, né? Ela é pequena, basicamente o tamanho de um Linux, porém ela não nos atende porque esta imagem ela é somente 64 bits. E no nosso caso, o PA Server ele é uma aplicação 32 bits por hora. Então, você precisa realmente deste Windows Server Core para poder suportar o PA Server. Então a gente vai fazer o pull da imagem. Tá? Como aqui já foi executada, a imagem está atualizada e ela já está aqui disponível no meu ambiente. Se não estivesse, ele ia baixar essa imagem aqui. Né? E o segundo comando é executá-la. Então nós vamos fazer um run. E o Docker vai carregar essa imagem. E a partir daí você está num PowerShell, quando ele finalizar, onde você o PowerShell te permite fazer qualquer coisa, como um bash no Linux. Né? Deixa ele concluir aqui. Ó. Aqui nós estamos dentro de uma imagem Windows. Se eu fizer aqui por exemplo. Está pesando um pouco para ele aqui a brincadeira. E obviamente eu errei o comando.
Aí. Então, observe que o resultado, ó, isso que nós estamos vendo aqui, é dentro do container. Observe que ele é diferente de um dir que eu faça, por exemplo, na minha máquina raiz. Né? Então, esta é a minha máquina raiz, ok? O host, né? E aqui esse outro command aqui, ele está dentro da imagem que nós acabamos de criar. Então, aqui eu tenho um Windows totalmente isolado. Né? Esse Windows aqui serve para qualquer tipo de teste. Ele está totalmente isolado. Do mundo externo, né, desse Windows externo, a exemplo do que acontecia com o Linux aí no episódio anterior. Então, esse primeiro passo, isso já nos permite colocar uma imagem Windows para rodar dentro aí de um outro Windows, né? De um host Windows também, nesse caso o Windows 10 Pro, poderia ser um Windows Server. Existe uma pequena diferença, né, porque se você vai levar isso para produção, obviamente você vai usar o Windows Server. E a configuração do Docker no Windows Server é um pouco distinta, mas aí ali nos recursos adicionais nós temos um blog que explica como é que você instala. Há uma diferença entre a instalação do Windows Desktop e a instalação do server em si, né, para a versão de produção, tá certo? Bom, isso nos deu a oportunidade ali então de iniciar uma primeira imagem. Agora, o que nós vamos fazer é criar um Dockerfile que já vai iniciar o PA Server. Então, observando esse conteúdo aqui, ó, veja que a gente está fazendo um add, né, além desse batch aqui que eu já vou explicar, nós estamos fazendo um add da imagem ou do instalador do PA Server que está lá disponível para download no site da embarcadeira. Aqui eu estou utilizando a última versão, o PA Server do 10.3.1. Você vai encontrar lá todos os PA Servers, versões disponíveis. Então, o que está acontecendo aqui é a criação de uma máquina virtual, né, de uma imagem, melhor dizendo, né, baseado no Windows Server Core. Então, essa imagem eu já tenho baixado. Vamos instalar, adicionar esse install PA Server bat. Esse é um batzinho para facilitar a instalação do PA Server. Vamos baixar o PA Server, instalar o PA Server e expor a porta default do PA Server. Então, a 64.211, significa que essa porta vai estar visível externamente, né, ao container, para que a sua aplicação, para que o Delphi possa conectá-lo. E, finalmente, carregar o PA Server. Né? Então, uma vez feito o build dessa imagem, a gente faz um run no nosso container. Tá? Então, vamos explorar isso um pouco aqui. Se eu vier aqui no meu Windows, ó, nessa máquina virtual, eu tenho aqui um folder Docker Files. Né? Este Redis Ubuntu é o Dockerfile que nós utilizamos no episódio anterior. Ok? E aqui no PA Server Windows, então, antes de explorar o Dockerfile, ó, este install PA Server, o que ele faz? Ele basicamente chama o instalador do PA Server em modo silencioso, tá? Para que ele faça a autoinstalação. Então, ele vai instalar no diretório default, etc., sem que você tenha que intervir nisso, né? Porque ali no processo de criação da imagem do Docker você não tem como intervir no processo. Então, nós vamos iniciar de uma imagem standard, Windows Server Core. Vamos adicionar esse batch para dentro da imagem, ou seja, isso aqui está copiando o batch para dentro da imagem. Vamos adicionar o PA Server que eu estou baixando, configurar o workdir para o PA Server e executar um install. E aí expondo a porta e carregando o PA Server ao final. Essas versões do PA Server, eu vou somente voltar aqui para o PowerPoint rapidamente. Ó. Aqui estão as últimas versões para cada sistema. Então, para Windows, para Mac e para Linux. Tá? Você pode baixar direto desses links aqui. Tá certo? Então, voltando aqui, ó, esse é o cara que nós vamos executar. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos lá para essa pasta. Aqui nós vamos sair dessa imagem. Esse teclado ele está ajudando bastante.
Vocês perceberam? A gente vai sair aqui dessa imagem e vamos entrar lá no Dockerfile, PA Server Windows. Depois, no próximo episódio, nós vamos ter um PA Server no Linux, né? E aqui eu tenho o Dockerfile e está o PA Server Bet. Então, este é o comandinho do build. Vamos fazer o build da imagem. Ó, baixou o PA Server, fez a instalação já está feita, né? Óbvio que na primeira execução esse cara aqui vai demorar um pouquinho mais, né? Mas ele já tem o PA Server aí disponível para a execução. Então aí próximo passo é executar, carregar e fazer um run, né, nessa imagem, chamando ela aqui de PA Server Windows, ok? Dá um tempinho aí para ela colocar esse cara no ar. Muito bem, então aí a imagem está no ar. Se nós fizermos aqui um docker ps, tá? Olha lá, a imagem do PA Server Windows está executando e a porta 64.211 está exposta. Um detalhe importante aqui é como é que eu sei o IP, né? Onde está do meu Docker, né? Porque para que você vá configurar depois o seu dev, que é aquele processo que você já conhece, né? Na configuração ali da conexão com o PA Server. Então, se eu fizer aqui um Docker PS, como esse aqui, ó, você tem o ID da imagem, né? E aí, você pode fazer um Docker inspect e aqui o ID da imagem. Esse cara vai retornar, ó, toda a configuração dessa imagem, né? Desse container que está no ar. E entre elas você tem aqui o IP address. Tá vendo aqui, ó? Esse é o IP. Esse é o IP que o container está ouvindo. Tá certo? Esse 172.197. Então, esse cara aqui, se nós fizermos um ping, ó, ele está ouvindo. E aí você vai ter aquela porta disponível, né? Para conectar desde lá do Delphi, configurar e enxergar o PA Server aí para a distribuição das suas aplicações. Então aí nós vimos os passos básicos para a implementação de um container no Windows, né, usando o Docker Desktop for Windows. Tá? Aqui, documentação que você pode utilizar para fazer os primeiros passos, instalação do Docker, etc., o Community Edition no Windows. Tá? Alguns blogs com informações aí complementares ou avançadas sobre esse aspecto, em especial essa questão da criação da máquina virtual no Azure, caso você não tenha aí disponível um Windows onde você possa fazer essa instalação do Docker. Ok? Então, este foi o episódio do Docker no Windows. Gostaria de agradecer a presença de todos. Aí estão meus dados para contato, fernandorisato@embarcadeiro.com, e por favor siga-nos em Delphi Brasil, Embarcadeiro BR. Este é o nosso principal contato com a comunidade. Nós vamos agora para uma sessão de perguntas e respostas ao vivo. E nos próximos episódios nós vamos seguir explorando essas features do Docker. A gente vai fazer isso também para Linux. E então vamos colocar aplicações rodando nesses containers, né? Mostrando como isso pode te ajudar tanto no desenvolvimento e tanto depois também na distribuição das aplicações. Tá ok? Então muito obrigado e vamos agora ao vivo com perguntas e respostas.